Cara, eu fico me imaginando o primeiro sujeito que pegou uma picareta e foi investigar uma nova mina. Porque vocês sabem, né? Foi meio por acaso que o ser humano descobriu que pegando uma rocha, esquentando ela numa fogueira, sobrava depois um material transformado que não era mais uma rocha, era um metal, e que depois de batido se transformava numa ferramenta poderosa, maleável, resistente e maleável. À medida que nós fomos descobrindo novos minérios que ao aquecer se transformavam em novos metais, a gente foi avançando tecnologicamente, né, da idade do bronze para a idade de, sei lá, que outro metal e assim por diante. Eu fico apavorado quando eu lembro que os egípcios fizeram as pirâmides com materiais menos nobres. Cobre eles usavam para escavar a rocha. Diz que tinha exército de 20 mil homens afiando as ferramentas. 20 mil homens só para afiar as ferramentas. Porque desgastava, né, para cavocar a pedra lá. Não foram os alienígenas. Infelizmente não foram os alienígenas, foram os seres humanos engenhosos, raçudos e competentes. Cada pedra daquela tem o nome dos responsáveis pelo assentamento. Entortou a pedra, chama o fulano, está escrito o nome dele aqui. Isso em 6.000 a.C., hoje nesse governo, as coisas acontecem, ninguém sabe quem fez, que absurdo. 6.000 anos o cara botava o nome do responsável na pedrinha, é assustador. Cara, tu imagina o primeiro sujeito que foi investigar uma nova rocha, pegou a picareta dele, de aço, ferro, não precisa ser aço, pode ser ferro fofo ainda. E ao dar as picaretadas e puxar a picareta dele, veio na picareta umas rochas grudadas. Que rocha doente é essa? Ela gruda na picareta de novo. Essa rocha era considerada amante dos metais. E do francês amant ou imã virou imã em português. Então tu vê imã, vem do francês amante. Porque a pedra parecia amar alguns metais. Amante dos metais. Hoje nós sabemos que esse imã natural é uma rocha chamada magnetita. Magnetita que na verdade nada mais é que um óxido de ferro. É uma ferrugem. É uma ferrugem. Alta temperatura, alta pressão, ferro e oxigênio formam uma substância que tem essa propriedade de amar os metais. Outra coisa doentia sobre a magnetita. Tu pendura ela no barbante, ela dá uma giradinha e um lado dela aponta para o polo norte e o outro lado aponta para o polo sul. Como é que essa pedra, esse ser inanimado, sabe onde é que é o polo do planeta? Será que essa pedrinha sabe que a Terra gira e sabe inclusive aonde que ela gira e ela aponta para a gente? Como pode uma rocha saber onde é que é o polo norte e o polo sul? Que coisa doentia. E o mais bizarro, se tu pegar essa pedrinha e anotar N onde ela aponta para o norte e Sul onde ela aponta para o sul, se tu pegar duas dessas rochinhas e tentar aproximar norte com norte, elas se repelem. Sul com sul, elas se repelem. E norte com sul, elas se atraem. Que rochinha estranha. Uma força invisível faz as rochinhas se atraírem. Muito doido. Isso a gente chama de lei de Dufay, aplicada ao magnetismo. Afinal, esta é a aula. Magnetismo. Outra coisa muito estranha, tu corta essa rochinha ao meio, ela continua apresentando o polo norte e polo sul em ambos os pedaços, não importa o quanto tu corte. Se sobrar um átomo, o átomo vai ter um lado que é polo norte, um outro lado do lado vai ser polo sul. A este fato se chamava inseparabilidade dos polos magnéticos. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Quando o homem começou a pegar essa rocha natural, a magnetita, e aproximar de outras substâncias, nós vimos que algumas substâncias eram fortemente atraídas, chamadas ferromagnéticas. Substâncias ferromagnéticas.
magnética são fortemente atraídos pelo campo magnético, pelo polo norte ou pelo polo sul, professor? Pelos dois. Fortemente atraído. Exemplo, ferro. É o único que eu exijo que tu saiba. Cobalto e níquel, se tu quiser enriquecer a tua lista. Materiais paramagnéticos. Materiais paramagnéticos são materiais que são fracamente atraídos pelo ímã, pelo polo norte e pelo polo sul. Na janela tem dois exemplos classicamente, o vidro e o alumínio. A maior parte das janelas hoje em dia são feitas de vidro e alumínio. Então tu pode lembrar da janela para tirar dois exemplos de materiais paramagnéticos. Quando criança aproximasse o ímã da janela e achasse que nada aconteceu, né? É porque tu não tinha sensibilidade suficiente para perceber que o ímã foi atraído sim pela janela, tanto pelo vidro quanto pelo alumínio. Muitos materiais são diamagnéticos. Diamagnéticos são os materiais fracamente repelidos. Então, o único material que vai sentir com nitidez a força magnética é o material ferromagnético. Paramagnético e diamagnético, com a mão tu não sente. Dois exemplos de materiais diamagnéticos, ouro e prata. Bem aquilo que de repente eu gostaria de atrair, acaba sendo repelido pelo campo magnético. Uma maneira idiota de tu decorar alguma coisa ali. Não é nobre tu ter que decorar essas coisas, né? Mais para uma redação ou para uma questão discursiva, tu ter um exemplozinho para mostrar que tu manja, certo? Fazer algum comentário específico numa questão discursiva, numa redação de uma questão discursiva. Um sujeito achou uma explicação interessante para a inseparabilidade dos polos magnéticos e para o magnetismo de alguns materiais. Mas antes de te falar do Weber, uma cientista, filha de cientistas famosos, os cientistas Curie, que desenvolveram toda a parte teórica que até hoje é usada para usinas nucleares em bombas atômicas, essa filha prodígio, então, Maria Curie, percebeu que a magnetita, a partir de uma certa temperatura, não era mais um ímã poderoso. O ferro, a partir de uma certa temperatura, não era mais ferro magnético. O cobalto, a partir de uma certa temperatura, não era mais ferro magnético. Ela não sabia por que isso acontecia, mas ela percebeu que existia uma temperatura acima da qual os efeitos magnéticos desapareciam. A essa temperatura se chamou de ponto Curie. Ponto Curie, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem grave mudança. Um sujeito disse, eu sei por que isso acontece. Eu sei. Isso tudo acontece porque tem os tais dos ímãs elementares. O nome do cara era Weber. Weber veio com a explicação dos ímãs elementares. Ímãs elementares. Ele dizia, na verdade, a matéria é cheia de pequenos ímãs elementares. Só não percebemos esses ímãs elementares nos objetos do dia a dia porque esses ímãs elementares estão todos desalinhados, cada um apontando para um lado. E aí então o campo magnético de cada ímã elementar anula um ao outro e não aparece o efeito global. Mas, dentro de uma magnetita, os ímãs elementares já estão todos alinhados. E como eles são elementares, mesmo cortando o objeto ao meio, sobra ímãs elementares em ambos os lados. Primeiro ponto, Weber explicou a inseparabilidade dos polos magnéticos. Weber também disse, o ponto Curie está explicado também, porque temperatura médio grau de agitação das moléculas. Com a temperatura alta, as moléculas ficam mais agitadas. E como os ímãs elementares são moleculares, estão nas moléculas, esses ímãs elementares também se desalinham com a temperatura alta. Ponto para o Weber. Weber conseguiu explicar o ponto Curie. E Weber disse, os materiais ferromagnéticos têm mais ímãs elementares, que se alinham sempre de maneira a ser atraído pelo ímã externo. Os materiais paramagnéticos têm menos ímãs elementares e se alinham também se opondo ao ímã externo. Já os materiais diamagnéticos, como a prata e o ouro, também têm poucos ímãs elementares e se alinham de forma a serem repelidos pelo ímã externo. Então a ideia do Weber era muito boa. A ideia do Weber era muito boa, ajudava a explicar algumas coisas nebulosas, mas ainda não era tudo. Outra coisa importante, se o ímã aponta para os polos terrestres, os chineses já sabiam disso há milhares de anos, chamavam a magnetita de pedra do sul.
já que ela apontava para o sul. Então a única explicação é que o planeta Terra é um grande ímã. E lá próximo do polo norte geográfico tem o polo sul magnético. Lá próximo do polo sul geográfico tem o polo norte magnético. Afinal, os opostos se atraem. Então a Terra é um grande ímã, só que próximo do polo norte geográfico tem o polo sul magnético. Então os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra têm nomes opostos. Só isso, não tem maiores significados. E aí um sujeito, o cara foi dar uma aula de eletricidade. Horst. Ele foi dar uma aula de circuito elétrico, levou uma bússola. Naquele dia fatídico ele percebeu, ao tirar a bússola incômoda do bolso e colocar do lado do circuito elétrico, que quando o circuito elétrico estava ligado, a bússola não apontava para o norte, ela se destrambelhava. Desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Naquele dia fatídico estava nascendo o eletromagnetismo. Naquele dia o mundo descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Conclusão do experimento de Horst. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Ou campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento. Campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento. Então, se a Terra é um grande ímã, é porque dentro da Terra tem grandes correntes elétricas. Sim, tem correntes elétricas no interior da Terra. E se os átomos, toda a tabela periódica é para, dia ou ferro magnético, não tem material que é magnético. Todo material é magnético, tu é um ser magnético. Da onde vem a corrente elétrica que faz teus átomos magnéticos? Ué, o próprio átomo é uma corrente elétrica, afinal tem movimento de elétrons em volta do núcleo atômico. Então o fato de o átomo ser feito de elétrons, cargas elétricas em movimento, faz do átomo um ser magnético, uma entidade magnética, certo? Vamos continuar com o eletromagnetismo na próxima aula. Valeu, galerinha!